Boa tarde. Estarei apresentando o meu projeto de estágio. Eu me chamo Sara Christian de Oliveira de Vargas e a minha tutora de estágio é a Neila Jordana. A disciplina, como já falado antes, é a disciplina de Estágio Curricular 2, anos iniciais do ensino fundamental. A minha área de concentração ela foi metodologias de ensino. E o tema desse estágio foi a importância dos jogos no processo de aprendizagem. A minha justificativa no tópico 1 vai descrever assim: o presente estudo irá tratar sobre a importância dos jogos no processo de aprendizagem. Neste tema, iremos abordar sobre a perspectiva do ensino fundamental, pois os jogos são um forte aliado para aprofundar a aprendizagem do aluno no assunto que está sendo desenvolvido. Pois, através do jogo que está sendo desenvolvido, possibilita o aluno de se desenvolver de forma mais crítica. Então, o meu estágio vai falar sobre a importância dos jogos no processo da aprendizagem do aluno, nos anos iniciais, porque normalmente não acontece, como eu observei, né? Não acontece tão frequentemente momentos de jogos que tenham objetivos. Normalmente acontece ali, sobrou tempo. A professora já deu todo o planejamento dela para aquele dia. Ela libera ali alguns minutos de jogos, onde os alunos escolhem os jogos que querem. Mas eu trago uma proposta diferente, não apenas eu, mas diversos autores vão falar da importância de utilizar os jogos na aprendizagem, jogos com objetivos, né? Não só porque sobrou tempo. No tópico 2, vai falar um pouquinho mais que muitos falam sobre a importância de utilizar o jogo em sala de aula, mas se nós irmos ver, são poucos os professores que realmente utilizam os jogos como um meio de aprendizagem com objetivos, trabalhando conteúdos que está sendo aplicados nas aulas, conteúdos novos. Realmente é pouco utilizado os jogos. Meus objetivos para esse estágio eram observar como os professores planejam as aulas direcionadas para a alfabetização e cálculos matemáticos para os anos iniciais. Meu estágio ele foi realizado em uma turma de primeiro ano, então eles estão sendo alfabetizados. E a professora tutora da sala, a professora regente, desculpe, ela me pediu, né, para trabalhar mais a alfabetização e os cálculos matemáticos ali básicos, né? Tópico 2. Elaborar um planejamento colocando em prática planos de aula para o ensino fundamental anos iniciais. Tópico 3. Desenvolver atividades que tenham foco lúdico, como jogos e brincadeiras. Tópico 4. Trabalhar através de jogos nas disciplinas de português e matemática, né, que foram sugeridos pela professora regente da sala. Minha fundamentação teórica. Ali no tópico 1, vai dizer assim: no presente estudo foi trabalhado sobre o tema da importância da utilização de jogos e momentos lúdicos no ensino fundamental, pois, através desses jogos, os discentes, no caso, os alunos, eles possuem uma aprendizagem mais significativa, porque não é aquela aula engessada, onde apenas o professor fala, e sim, eles conseguem se fazerem participantes das aulas, se expressarem, e através dessa troca eles aprendem mais facilmente e de forma mais agradável. Os principais autores que foram utilizados para
a formar esse projeto, né? Para consolidar esse projeto, estão descritos ali no tópico 2, né? Que é Hegel, Rietzmann, Rizzo, Ross, e também foram utilizados livros que são disponibilizados pela biblioteca da Unicelv, que foram utilizados dois livros que foram Psicopedagogia, Jogos e Brinquedos e Brincadeiras de Lopes, 2020, e também o outro livro foi O Processo de Aprendizagem por Meio Lúdico, Jogos e Brincadeiras de Silva, 2024. Uma das citações que foram utilizadas no corpo do trabalho, eu descrevi ali coloquei ali no terceiro tópico, que é de Lopes, 2020, página 53, que é ali o livro que se encontra no livro de Psicopedagogia, Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, que vai dizer assim: através do ato de jogar, desenvolve-se a capacidade de entender e de respeitar as regras. As crianças, no brincar, conseguem entender e assimilar os conhecimentos que são construídos durante sua vida. Através da brincadeira, a criança constrói sua própria identidade no mundo. Vemos como é importante a utilização de jogos, porque um jogo ele não trabalha apenas um conteúdo ali específico, tipo um jogo de trilha de português não vai trabalhar só português, mas vai trabalhar a escrita, a atenção, respeitar as regras, esperar a sua vez, a participação. Então, através de um jogo, a gente consegue desenvolver diversas habilidades, não apenas uma. Metodologia do meu estágio, as minhas práticas e a observação, né, foram realizadas no colégio, na instituição Associação Educacional Santa Rita de Cássia, que é o Colégio Kennedy, mais conhecido ali. Ela se localiza na Avenida Alcides São Severino, 99, no Sarandi, em Porto Alegre. No tópico 2, ele vai descrever que foi utilizado e as atividades elas foram planejadas seguindo um livro que estava sendo trabalhado, que seria trabalhado naquele trimestre, que era Noite e Dia na Aldeia, do autor Tiago Haki. Para a utilização dessa hora do conto, foi utilizada fantoches. E através desse livro foram desenvolvidas durante a semana, e continuou, né? Depois que eu acabei o estágio, atividades que seguissem que fosse como base o livro. O livro ele vai falar sobre o dia e sobre a noite ali, né? Então a gente utilizou isso como base. A gente trabalhou mercadinho, né? Que é algo que está presente na rotina. Também fizemos uma lista de compras. Também teve um ditado estourado, se eu não me engano, foi na sexta-feira, no planejamento 6, com palavras que estavam presentes ali no livro. Então foi um momento muito interessante e que agregou bastante, tanto para a minha vida acadêmica como para os alunos, porque eles tiveram a oportunidade de se expressar, eles fizeram presentes e participantes da aula. Não era apenas eu que falava e escrevia no quadro, não, pelo contrário, eles escreveram no quadro, que como a gente está no primeiro ano, eles estão trabalhando a alfabetização, então eles escreveram no quadro, eles pensaram, por exemplo, ali na lista de compra, quais os materiais que estariam ali presente. Então foi atividades muito legais desenvolvidas. Ali no tópico 3,
vai dizer, vai falar sobre o planejamento, né, os planos de aula. A professora regente da sala, ela me auxiliou, né, na elaboração dos planos de aula. Eu segui as dicas dela, pois, né, uma semana é pouco assim para observar os alunos e saber realmente como eles estão, qual é o nível, por exemplo, matemático eles já conseguem fazer, qual cálculos eles conseguem calcular. Então a professora me orientou, né? Eu propus ideias, ela também me deu algumas dicas e assim foi realizado os planos de aula. Também para a parte da pesquisa que foi realizada, tanto para os planos de aula como para o projeto e o paper, foram utilizadas fontes tanto online como fontes de pesquisa físicas também, como livros, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Passou. Observação. O meu estágio ele foi realizado, né, no Colégio Kennedy. É uma escola de grande porte, é uma escola de ensino privado, de rede privada de ensino. Então, é uma escola que tem uma grande quantidade de alunos. Ela tem ali um total de 958 alunos. Claro que entraram novos alunos, porque abriu as matrículas, então tiveram novas crianças acrescentadas. A escola, como ela é uma escola de grande porte, ela tem ali um total de 141 profissionais, desde a portaria até o marketing. Então, são muitos profissionais que ali trabalham. A escola ela conta com uma diretora, uma coordenadora geral, que também é a vice-diretora, e 3 coordenadoras por etapa, que são a coordenadora da educação infantil, a coordenadora dos anos iniciais do ensino fundamental, a coordenadora para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. A escola conta também com 2 orientadoras educacionais e 51 professores, desde o ensino médio até a educação infantil. E também tem 31 auxiliares educacionais, e aí também entram as monitoras de inclusão. Como é uma escola de grande porte, então ela possui diversos espaços na escola. Ali eu vou descrever no terceiro tópico que a escola tem 39 salas, 9 banheiros, e para cada segmento ali, direção, coordenação, secretaria, há um espaço, né, reservado. A escola também, ela tem ambientes diferenciados, né, na escola, salas diferenciadas. Tem uma brinquedoteca, tem uma sala de cineminha, tem uma sala para artes, que eles chamam de sala maker, tem uma biblioteca, tem uma sala de informática e também tem um laboratório de ciências. E também tem uma quadra de esporte bem grande. A escola realmente é bem grande. São 3 blocos, se eu não me engano. Então ela possui diversas salas de bom tamanho, né? Ali no roteiro de entrevista, planos de aula, foi elaborado 5 planos de aula de segunda a sexta-feira. Eles tinham a duração de 4 horas por aula, né, por dia. A turminha que foi realizado o estágio era uma turminha de primeiro ano. Eles tinham ali mais ou menos 7 anos. Tinha alguns alunos que ainda iriam fazer 7 anos. Essa turminha
como o restante das turmas, né, do ensino fundamental, eles têm aulas especializadas com o professor de cada segmento. Tem aula de espanhol, inglês, educação física, de HD, que é informática, que são 4 especializadas, se eu não me engano. Ali no tópico 2, eu vou descrever assim que as atividades que foram realizadas tinham o propósito de serem elaboradas de forma mais lúdicas e interativas, que utilizassem jogos e dinâmicas, onde os alunos se sentissem livres para se expressar e compartilhar suas ideias com seus colegas, possibilitando assim uma aprendizagem mais significativa. Então, foi proposto aulas que não fossem apenas copiar e escrever. Teve também os planos de aula, pois a escola ela possui uma página, né, um site que eles utilizam que dá os livros, que é a Geek Oni, que tem ali um planejamento já proposto ali no site. Então eram livros de matemática, português, ciência, geografia, história e arte, se eu não me engano. E são livros bem extensos e que precisavam ser trabalhados, né, durante a semana que eu realizei a prática. Não teria como eu não colocar no planejamento e aplicar, pois senão atrasaria ali no final do ano. Então, seguindo as orientações da instituição e da professora regente, eu coloquei os livros, né? Que são bastante páginas, se olharem os planos de aula, mas é porque é preciso, então não teve tantos momentos lúdicos como eu gostaria. Então, essa é uma parte assim que foi ali mais complicadinha, né? Mas as aulas não deixaram de ser lúdicas, né? Porque o lúdico não é apenas jogos e brincadeiras. Esse esse projeto ele vai falar sobre a importância dos jogos, mas o professor ele ter também uma ludicidade em explicar as atividades e explicar os conteúdos também é muito válido e muito importante se fazer entendido aos alunos, né? Não apenas o professor falar e as crianças não aprenderem, né? O que está sendo passado. Então, isso também é levado em conta. No tópico 3 vai falar também que foi utilizado o BNCC para os objetivos e as habilidades. A vivência do estágio. Na parte escrita teórica, não foram encontradas grandes dificuldades. Foi uma etapa assim, que agregou bastante minha vida acadêmica. Eu buscar um embasamento para o que estava sendo abordado, né, no projeto, no paper. Então foi muito importante. Também planejar as aulas, né, os planejamentos. Foi foi bem significativo, né, ter essa experiência de poder planejar e fazer planos de aula para o ensino fundamental. No tópico 2 vai falar sobre a vivência. Então, também foi uma etapa que agregou bastante, né, na minha vida acadêmica, pois eu estive na frente da sala de aula, eu que tinha que passar as atividades, explicar os conteúdos, explicar os jogos. Então, foi um momento que agregou bastante, né, na minha vida acadêmica. No tópico 3 vai dizer uma parte que eu encontrei um pouco de dificuldade, que foi sobre o livro, né, que estava sendo trabalhado ali noite e dia na aldeia, né, estava sendo trabalhado no trimestre, de achar atividades que fossem de acordo realmente com o livro.
muitas das atividades eu e a professora regente da turma tivemos que adaptar para seguir o tema ali do livro, né? Não fugir fora do tema. Essa foi a dificuldade, porque eu queria trazer atividades que fossem um pouquinho mais relacionadas e pelo menos eu não encontrei, né? Tive essa dificuldade de encontrar, mas as aulas não deixaram de ser aulas muito agradáveis, onde os alunos puderam se expressar, puderam, através de um momento lúdico, da brincadeira, aprender mais, tanto ali da rotina da aldeia, desde cálculos matemáticos, fazer listinhas de mercado, ditado estourado. Então, houveram diversas atividades que agregaram muito para os alunos e para mim também. Aqui nesse tópico são as referências. Eu agradeço por quem está, né, vendo esse vídeo. Para finalizar, sim, o estágio agregou bastante, né? É uma palavra que eu estou repetindo bastante, mas porque realmente agregou. Ter essa vivência em sala de aula, buscar em livros de embasamento sobre a importância dos jogos. Então, foi algo que agregou bastante nessa minha trajetória. Muito obrigada por assistirem até aqui. Boa tarde.